As pressões, né? São muitas. O que está em discussão, acho que agora, e é o ponto que está mais candente, é justamente a proposta de modificação apresentada pelo deputado Bibu Nunes de redução do período de inelegibilidade de 8 para 2 anos. Primeiro, é importante que a gente esclareça, né? Reduzir o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos é basicamente acabar com o efeito da inelegibilidade. É a mesma coisa que nada, né? É surreal que a discussão seja em termos de diminuir, como se não fosse matar de morte praticamente a lei da ficha limpa. As eleições acontecem de 4 em 4 anos, cada uma as eleições municipais e federais, e cada uma tem uma dinâmica muito própria. Então, se esse projeto fosse aprovado e um prefeito eventualmente fosse condenado por cometer algum tipo de abuso de poder numa eleição, ele seria eventualmente condenado e teria o período de inelegibilidade de 2 anos. Ele poderia concorrer nas eleições seguintes, exatamente, que é a eleição que ele tem mais interesse, tem experiência, tem o conhecimento. Dificilmente um prefeito vai querer concorrer na próxima eleição, que seria a de governador ou de presidente, de senadores. Para ele não vai fazer a menor diferença. Do mesmo jeito que um presidente, por exemplo, que ficar inelegível, dificilmente vai querer ser governador ou prefeito, né? Exato. E ainda tem uma discussão no Congresso sobre a unificação dos períodos das eleições, né? Que o próprio senador Otto Alencar, novo presidente da CCJ, já se colocou a favor da unificação. Então, se você unifica aí, mesmo que os 2 anos não vai ter efeito nenhum. E o que a gente tem visto, na verdade, não é só esse projeto, né? O deputado Hélio também já apresentou um projeto que muda as regras de inelegibilidade, exigindo uma condenação criminal, o que tornaria ainda mais difícil que essa sanção fosse aplicada. Tem o projeto da Dani Cunha, que foi aprovado pela Câmara e está em discussão no Senado. Então, assim, é uma tentativa que vem de muitas frentes, inclusive questionamentos que já foram levados ao Supremo. E agora com uma personalização muito grande, né? Olhando especificamente para a situação do ex-presidente Bolsonaro, buscando reabilitá-lo para a próxima eleição. Eu ia entrar exatamente nesse assunto, porque assim, é uma pauta que não vai necessariamente beneficiar apenas os bolsonaristas, né? Todo mundo que tenha qualquer problema com a lei da ficha limpa acaba beneficiado por isso, mas é uma pauta bolsonarista. E ela precisa vir casada com uma anistia também, né? Porque uma das condenações do Bolsonaro cai ali na lei da ficha limpa, mas a gente tem uma outra, aí tem um outro inquérito da polícia que o Ministério Público deve oferecer denúncia, enfim, que não entra nessa seara, né? Ele vai ter que costurar ali outros apoios que também, a gente viu recentemente as falas do Hugo Mota, presidente da Câmara, não é uma coisa que está impossível de acontecer, né? Essa eventual condenação, né, pendente à apresentação da denúncia pela PGR, não seria resolvida por essa eventual redução da lei da ficha limpa. O que a gente vê é que talvez esse tenha sido um caminho que, como você falou, encontre mais apoio no Congresso, justamente porque não é um projeto de anistia. Então, beneficia outros políticos e políticas que têm condenações na Justiça, e aí de outros setores, né, de outros partidos políticos, não só do espectro bolsonarista, e que eventualmente se beneficiaria dessa mudança legislativa. Mas essa é só mais uma de um conjunto de decisões legislativas, judiciais, que busca reabilitar políticos, partidos políticos, empresas e empresários que já foram condenados, admitiram muitos deles envolvimento em atos de corrupção e estão entrando e permanecendo na cena política com muita liberdade. Só lembrar que a gente está falando de anistia aqui, em agosto de 2024, o Congresso Nacional aprovou a PEC da anistia, que foi justamente um projeto, uma emenda constitucional que liberou os partidos do cumprimento das cotas raciais que não cumpriram e ainda abriu a porta para uma possível anistia ampla e restrita com relação a multas e outras penalidades sofridas por partidos políticos. Guilherme, o quanto isso que a gente está vendo, todas essas manobras em relação à ficha limpa, não acabam piorando essa percepção internacional que deixa o Brasil numa situação ainda, numa colocação ainda pior no ranking de transparência? A gente caiu 11 posições, né? Estamos hoje na posição, o Índice de Percepção da Corrupção que foi lançado ontem pela Transparência Internacional mostrou o Brasil na posição 107, com 34 pontos numa escala de 0 a 100.
A gente evita fazer relações causais entre fatos políticos específicos e a redução ou a piora no ranking, porque a avaliação de percepção é feita por outras pessoas, por especialistas, acadêmicos, com empresários. Específicos. Exato, com perguntas que são feitas por instituições renomadas para esses indivíduos e em períodos temporais anteriores que não cobrem necessariamente essa discussão atual. Mas o que eu acho que a discussão sobre a mudança da lei da ficha limpa mostra é o deserto de propostas que o Congresso Nacional em relação à agenda anticorrupção. A gente não vê propostas avançando no Congresso Nacional que tenham impacto positivo para a agenda anticorrupção, para promover a transparência, para promover a integridade. Pelo contrário, a gente vê propostas que geram muitos problemas. Tivemos no final do ano a Lei Complementar 210, que regulamentou, em tese, as emendas parlamentares, mas com graves problemas. Tivemos a PEC 9, que é a PEC da anistia, que foi aprovada em agosto. Então, é um conjunto de propostas que vão avançando e vão sendo aprovadas, com apoio quase unânime no Congresso, são poucos os partidos que se posicionam ali de forma contrária. E aí, o resultado, né, nesse magético de quem acompanha, é, de fato, um retrocessos seguidos de retrocessos. Na prática, essa posição do Brasil no ranking, com essa pontuação tão pequena, o que impacta? Vinda de investimento? O que exatamente, qual é qual é o impacto, qual é a mensagem que se passa para o mundo? Eu queria aproveitar também e pedir para você explicar como é feito esse ranking, quem são as pessoas ouvidas, quais são as perguntas? Claro. O índice de percepção da corrupção é o mais longevo e mais amplo indicador de medição da corrupção. Foi criado em 1995, houve uma reformulação da metodologia em 2012, então nós temos uma série histórica desde 2012 e o Brasil chegou agora à sua pior colocação e à sua pior pontuação. Isso não quer dizer que, né, quando a gente está falando de medir corrupção, é muito difícil. É a mesma coisa que medir a infiltração do crime organizado na economia ou medir fluxos financeiros ilícitos. Por isso que a gente fala em percepção, né? Exato, porque a corrupção que a gente vê é a corrupção que não deu certo. A corrupção que a imprensa descobriu, que a polícia investigou, que o Ministério Público denunciou. Então, a gente recorre a caminhos diversos para tentar medir a corrupção e busca, a partir de indicadores que tenham uma durabilidade e possibilidade de comparação, ter avaliações contínuas. Então, o índice de percepção da corrupção ele busca avaliar justamente isso, a percepção de especialistas, empresários, juristas, acadêmicos em relação à corrupção no setor público em 180 países. Como é um indicador que utiliza as mesmas fontes desde 2012, uma mesma metodologia, a gente consegue acompanhar a evolução ao longo do tempo. E essa evolução está seguindo claramente um caminho negativo para o Brasil. E também a gente consegue se comparar com outros países. Ver que hoje o Brasil, por exemplo, está entre os últimos do G20, o grupo das 20 maiores economias que nós presidimos ano passado. Estamos abaixo da média das Américas. A média das Américas é 42, o Brasil está com 34. Abaixo da média global, que é 43. Então, a situação do Brasil não é positiva. E com relação ao impacto, o que a gente vê é que esse é um indicador utilizado por instituições financeiras para avaliar os riscos de fazer negócio naqueles países. Então, em cenários onde os riscos são mais elevados, é natural que as empresas e as pessoas tomem medidas de cautela para mitigar esses riscos de forma mais intensa, o que vai demandar possivelmente maiores custos. Então, isso pode ter um impacto em termos de prejudicar a atividade, os investimentos estrangeiros no país. Mas o que a gente espera é que esse chamado, né, essa divulgação do índice sirva de alerta para as autoridades, para a sociedade, para os empresários, da importância de se pressionar, de se avançar em políticas de combate à corrupção efetivas. Agora, essa percepção também passa pela insegurança jurídica, que acaba ficando muito óbvia por tudo isso. Essas mudanças de leis, essas leis que não são respeitadas, por exemplo, as emendas do Congresso que não tem transparência nenhuma, né? Esse dinheiro que a gente não sabe onde está sendo
não sabe onde está sendo investido. As emendas, inclusive, podem ter tido uma participação grande aí nessa percepção, porque você falou agora há pouco que o que aparece nesse ranking é a corrupção que não deu certo, né? O que vem à tona e tal. E esse é exatamente o argumento do governo quando você diz, olha, a percepção de corrupção aumentou. Eles dizem, não, é porque a gente está fazendo um combate e tal. E a gente teve, em relação a essas emendas parlamentares, uma briga ali entre poderes, então isso ficou muito evidente, né? As emendas parlamentares representam hoje, na nossa opinião, o maior esquema de corrupção institucionalizada da história brasileira. É basicamente um processo de criação do que ficou conhecido como uma governabilidade, né? Um acordo que, no momento em que a presidência da República era muito fraca, o presidente Bolsonaro entregou o controle do orçamento para o Congresso Nacional em troca de impunidade em relação aos crimes cometidos na pandemia, contra o sistema eleitoral e tudo mais. O resultado disso é que hoje o Congresso controla entre 1/4 e 1/5 da capacidade de investimento do orçamento público federal, 50 bilhões de reais, sem transparência, responsabilidade e rastreabilidade desses recursos. A Transparência Internacional Brasil, junto com outras organizações da sociedade civil, denunciou em 2023 o descumprimento da decisão que declarava a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Nós entendemos, avaliamos com base nas investigações, principalmente da imprensa, que as coisas estavam continuando iguais com outros nomes. Eram as emendas de comissão em vez das emendas de relator. Era RP2 em vez da RP9. RP8 em vez da RP9. E assim, tudo continuava igual. Ao longo de 2024, especialmente a partir de agosto, o ministro Flávio Dino teve um papel de conduzir, de aplicar a pressão no Congresso Nacional, em determinados momentos, suspendendo a aplicação e execução dessas emendas, justamente para exigir maior transparência e rastreabilidade desses recursos. Ou seja, que a gente possa entender quem está patrocinando essas emendas, desde o momento da formulação da emenda até a sua execução, até ver quem foi a empresa contratada para construir aquele campo de futebol, para comprar aquela ambulância. Ao longo desse período, o que nós vimos foi resistência do Congresso Nacional. Resistiu em entregar a documentação, entregar o nome dos parlamentares que haviam feito as indicações, resistiu em fazer as modificações legislativas. Finalmente, quando aprova uma lei complementar, a Lei Complementar 210 em dezembro, é uma lei que não se adequa ao que o próprio ministro Flávio Dino tinha pedido. Então, não é surpresa que estejam pipocando dezenas de investigações pelo Brasil que mostram desvios com os recursos das emendas. A democracia brasileira, esta democracia em que a gente está, que começou em 1985, já tem 40 anos. Mas já tem tanto tempo que parece que as pessoas não estão se lembrando muito bem por que ela é muito boa e por que ela é tão importante, por que ela precisa ser preservada. Então está na hora de pensar nisso. Por isso você deve ver o nosso documentário Democracia, uma história sem fim, a partir do dia 18, exclusivamente aqui no Canal Meio.